Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Supercast. Hoje, extremamente especial. Eu tenho certeza que vocês vão sair daqui com a palavra edificante e com vontade de crescer extraordinariamente, como esta mulher que está à minha frente, que eu esperei muito por esse momento. Lucimar Bisoni, muito obrigada pela presença. Eu é que agradeço, estou super feliz de estar nesse momento aqui com você. E olha como amiga. essa mesa está linda. Eu já cheguei, olha, dá licença que eu preciso mostrar isso. Já cheguei ganhando flores, olha isso. Se a gente não é tratado como uma diva de verdade. Diva. Ai, meu Deus, Exatamente. obrigada, muito obrigada. Agora, Lucimar, eu acredito muito que essas pessoas que estão nos acompanhando precisam conhecer a sua história. Já começa falando pro pessoal quem é Lucimar. Tá. Alguns já me conhecem, que meu testemunho ele vai para os púlpitos, né, das igrejas, nas palestras em qual Deus tem aberto a oportunidade. E mais uma vez agradeço a Deus por essa oportunidade de estarmos juntas aqui, né, e poder realmente falar um pouco da minha história e poder engrandecer o nome do Senhor, mostrar de onde que Ele me tirou e passar para o público, né, as pessoas que vão nos assistir, saber que qualquer coisa nós podemos em Deus. Verdade. E sem Ele nós nada podemos fazer. Verdade. Então a Lucimar é uma menina que saiu, né, nasceu de uma família muito pobre, de muita escassez, saiu de um bairro chamado Mucuri, em Cariacica. E eu fui catadora de lixo, né, de restos, né, de frutas e verduras do Ceasa, que muitas pessoas conhecem. O Ceasa era um lugar onde as pessoas poderiam ir ali e realmente pegar o que era jogado no lixão. Então, a minha infância foi dentro desse ambiente, né, desses cheiros de restos, de coisas que realmente as pessoas dispensavam. E eu costumo dizer, e às vezes a gente se acostuma com esse tipo de ambiente. Sim. Mas graças a Deus, né, eu sempre tive a oportunidade de falar, de ouvir falar de um Deus que podia mudar histórias. E eu me apeguei nisso. Um dia eu me apeguei nessa verdade, que é uma verdade. Você tinha quantos anos nessa época? Então, quando eu fui para o Ceasa, né, foi um despertar mesmo da necessidade, que meu pai era alcoólatra, né, ele bebia muito, então ele ficava mais tempo, né, bêbado, alcoolizado, do que realmente uma pessoa que eu tive poucos momentos de ver meu pai em uma condição sã, né, porque eu acredito que ele ficava mais assim quando ele trabalhava, né, então o tempo em casa era sempre alcoolizado e era uma pessoa muito agressiva, uma pessoa que realmente não nos dava uma condição, né, sadia de vida. Então eu tinha ali minha mãe incapacitada de sair para trabalhar, porque minha irmã, né, depois de mim, ela tinha deficiência física e mental. Então era uma criança que necessitava de muitos cuidados. Sim. E naquele momento uma vizinha, né, ela tinha esse hábito de ir para o Ceasa, e de família muito pobre, né, a gente não tinha muitas expectativas de vida. Então um dia ela falou: quer ir comigo? E como aquilo ali me despertou, como se fosse algo que eu pudesse ajudar a minha família e mudar a minha condição de vida. Olha isso. E naquele momento, né, eu comecei aí com 8 anos de idade. 8 anos. 8 anos. Agora, nesse período, principalmente, Lucimar, a gente observa que é aquele momento em que são formadas as crenças. Sim. Qual foi o momento em que houve um despertar mesmo de que você não precisaria viver de migalhas e do resto? Me conta um pouquinho dessa... Todas as vezes, porque lá era um poço, né? Era como se fosse um espaço aberto que eles jogavam ali. Hoje está bem atualizado, estou até querendo voltar lá para fazer umas fotos daquele lugar, porque nem sempre foi daquele jeito. Então, as famílias carentes, elas iam até aquele local, que era um lixão mesmo que se chamava, e vinham aquelas caçambas, jogavam, né, dentro daquele poço, e a gente pulava lá e pegava tudo que a gente achava que poderia ser restaurado para poder comer, né? Então eu, como pequenininha, né, e tinha muitas crianças, eu lembro que muitas crianças frequentavam com os pais daquele local, mas na minha casa só ia eu ia sempre com a vizinha. E aí, todas as vezes que eu voltava para casa, porque era uma distância, a gente andava bastante com aqueles sacos, a gente conseguia pegar muita coisa, porque não podia ser comercializado nenhuma fruta, nenhuma verdura
que tivesse pequenos defeitos. Sim. Então, o que acontecia? Eles jogavam lá. Então, tinha muita coisa que se aproveitava. Às vezes, caixas que eles jogavam, que era só tirar ali uma amassadinha, alguma coisa assim. Então, todas as vezes que eu caminhava para casa e teve um tempo que a gente teve a ideia de levar aqueles carrinhos de mão, de pedreiro. Olha! Eu achei que era aquele carrinho puxando, não, é carrinho de pedreiro. Não, de pedreiro. A gente pegava e levava. As meninas. Para conseguir trazer mais, né, de volta para casa. Então, o que acontecia? Todas as vezes que eu voltava para casa, era um peso muito grande para carregar, porque a gente queria pegar o máximo de coisas. Sim. E assim, era uma alegria quando a gente pulava lá e pegava e ia para levar para casa. É como assim? Nossa, Deus está atendendo, né, as nossas necessidades, né? Mas começou a chegar um tempo que eu, caminhando para casa, eu começava assim, a ter uns pensamentos. Poxa, se Deus existe, por que eu tenho que estar pegando fruta, assim, né, resto? E assim, sempre me via, não, se Deus é grande, eu tinha que ter coisas grandes, eu não tinha que estar passando por isso. E minha avó paterna, ela se converteu, né, e ela falava muito de Deus. E minha mãe, por mais que ela não estava na presença do Senhor, ela também falava muito de Deus. Então, por um certo tempo, eu questionei por que um Deus tão grande, né, tão bom, que minha mãe falava assim, Deus é bom, né, sempre ela nos ensinava isso, e sempre fazia a gente orando, agradecendo ainda que Deus era bom, né, mas eu comecei a ter vários questionamentos quando eu comecei a crescer e pensar assim, poxa, será que minha vida vai ser só essa? Sim. Então eu me apeguei, eu não quero essa vida para mim. Entendi. Eu não quero esse estilo de vida para mim. E eu me lembro de carros passando pela gente, às vezes estava com chuva e tal, e passava perto de poças de lama, jogava muita lama, né? E eu pensava assim, meu Deus, um dia se eu tiver um carro, acho que eu nunca vou fazer isso com as pessoas na rua, né? Sim, então a gente ficava brava, né? Enfim, várias coisas começaram, vários pensamentos começaram a vir, e eu comecei a moldar algumas coisas, de querer sair daquela vida, mas outrora, né, o momento que eu vivia, a circunstância, né? Ele foi enraizando crenças realmente limitantes, né, que eu tinha que viver de restos, né, que aquela ali era a minha vida, que pessoas que nasciam pobres tinham que morrer pobre, né? Então, assim, várias coisas que quando eu começava a falar isso dentro da minha casa, a minha mãe falava assim, não, você tem que parar com isso, você parece que tem um rei na barriga, né? Então, várias coisas. Vocês pensam que dinheiro nasce em árvore. Então, várias coisas que eram implantadas na gente, claro, sem conhecimento. Os nossos pais também, eles só podem nos dar aquilo que eles têm, né? Qualquer um de nós, né? Quando eu olho, assim, a vida de uma pessoa muito limitada, às vezes você quer mudança na vida das pessoas, mas ela só pode dar o que tem. Então, aquilo que ela conquistou até aquele momento é o que ela vai poder dar. Sim. Mas você pode despertar para ela o que ela pode ter dentro dela e começar um novo, né, processo de um futuro. Verdade. Né? Então, a Lucimar foi essa menina, né, que viveu realmente de restos, viveu dentro do lixão. Eu tive a oportunidade de escrever né, sobre isso, sobre a minha vida. E essa escrita, graças a Deus, eu tive a oportunidade de uma abertura. Foi lançada lá em Portugal, né, na Europa. E a gente teve, realmente foi brilhante a forma com que Deus conduziu tudo isso, porque eu acredito que uma história de vida, um testemunho, né, não só meu, mas várias pessoas que já passaram por dificuldades na vida e que aprenderam a romper, né, porque é necessário aprender a romper. Eu acredito que vai realmente despertar muitas mulheres. Sim, inspira, né? É uma inspiração. E é o que eu vejo em você, com todos os projetos, com todas as pessoas que se envolvem mesmo, tanto na igreja quanto com os livros. É um amor muito grande. Eles te chamam de mama. Me chamam de mama. Que coisa porque linda. É um amor de mãe mesmo. Porque quando você é mãe, você quer dar o melhor que você tem. Sim. Até o que você não tem, você quer dar. Sim, né? Verdade. Porque você sonha sonhos bons, você sonha coisas boas para um filho. E o meu decorrer, assim, da minha vida, eu sei que minha mãe deu o melhor que ela pôde, né? Ela foi uma mulher foi uma inspiração para mim.
que trabalhava, né, de forma assim incessante. Ela não podia trabalhar fora, mas ela lavava a roupa para fora. Olha. Então, nos momentos que a gente não estava no SEAS, a gente estava buscando trouxa de roupa para poder minha mãe lavar. Daí os MOOC. Daí os MOOCs, por isso aí. Contribuiu bastante para criar memória muscular. Sim, né? Mas a gente vê que a gente se inspira em pessoas, mas graças a Deus, por conhecer Deus, né, na sua essência, eu percebi o cuidado em todas as etapas da minha vida, o cuidado de Deus. Verdade. Né? De realmente, a gente não tem culpa de nascer numa família que não tem uma condição de vida. Sim. Mas a gente pode mudar isso. Verdade, e inspirar. E aí depois me fala também, porque você foi parar no mercado financeiro, atendendo. Isso aí. Então, assim, do lixo, aí daí a pouco você estava... Como que foi essa mudança? Como que foi para você falar, peraí, agora eu vou me dedicar a uma carreira? Me fala um pouquinho dessa fase então, também, Lucimar. Eu sempre tive, assim, essa restrição, inclusive é um livro que está saindo agora, né? Eu acredito do final do ano para o início, que fala sobre as nossas emoções, né? As crenças que nós temos em relação ao dinheiro. Então, como isso pode nos manter numa prisão, ou como você pode aprender a sair dessa prisão. Olha, tá saindo. Quando sai, você volta aqui pra gente falar dele. Exatamente. Porque, como eu te falei, como eu tive muitas crenças limitantes, né? Eu vivi num mundo onde eu não via dinheiro, né? Sim. Meu pai, por exemplo, ele colocava dinheiro em casa de forma assim, uma compra para casa. Sim. A gente nunca passeou como família, a gente nunca tinha almoçado fora, nada. Nada disso que você vê nas famílias normais, né? Hoje que eu faço com os meus filhos, de ir para um bom restaurante, dar uma condição para eles comerem uma boa comida. Eu nunca tive isso. Sim. Então, esse aprender a viver de restos, né? Me levou para uma vida onde eu falava assim, não, gente, deve existir um outro mundo, deve existir um outro lado da história. E aí a gente via nas televisões, né? Aí você olhava as novelas, pessoas viajando, famílias ricas, e eu falava assim, eu quero isso para mim. Onde eles estão? Como vivem? Eu falo assim, isso sai de algum lugar e eu preciso saber onde que está esse lugar, onde estão essas pessoas. Eu sempre tive vontade, né, de sair daquele lugar que me limitava. Eu sempre tive um desejo muito grande de romper, sabe? Sair daquela bolha que parecia que eu fui criada para viver nela, que as coisas estavam muito distantes, que eu vivia em outro mundo. E aí eu comecei a falar, eu vou estudar e eu vou conquistar, né? Porque eu me recordo que minha escola ficava muito longe. Esses dias eu passei perto da minha escola com os meus filhos. Eu falei, foi nessa escola que eu estudei. E eu andava praticamente 1 hora para poder chegar na escola. E eu me recordo que eu nunca tive uma mochila. A nossa mochila era feita de sacola de arroz. Olha isso. Então a gente esperava, né, acabar o arroz. A gente fazia cortava com a tesoura ali um buraquinho e a gente colocava nosso material. Eu nunca tive uma mochila. Sabe quando que eu fui e que eu me dei conta a questão da mochila? Quando eu passei na faculdade. Eu falei, eu quero uma mochila. Eu falei, olha mas isso, não usa mais mochila. Já passou o meu tempo. Sério? Foi. Que aí eu me recordava dos momentos que eu queria ter e não tinha. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu podia ter, mas eu falei, já passou o time do negócio. Não preciso mais de mochila. Pra que mochila? Exatamente. Mas esse desejo realmente de ter as coisas, mas por outro lado, a limitação mental, né, me fez realmente ter alguns bloqueios, né? Tipo, tá bom assim, né? Vamos segurar mais um pouco, sabe? Essa ideia do novo para romper, para entrar no novo, era um processo que eu sabia que eu precisava alimentar agora com outras informações. Não mais aquelas que eu tinha ao meu respeito, né? De que, dinheiro não dá em árvore. Que vocês estão querendo viver mais que vocês podem. Sabe? Essas falas que vão realmente alimentando a nossa alma. E se você deixar, você vai ver pessoas hoje que enriqueceram, mas que elas são pobres ainda espiritualmente. Que elas
não gastam com elas, né? Elas não têm a liberdade de chegar e falar assim, isso é para mim, eu mereço isso. O senso de pertencimento, sabe? Hoje eu pertenço hoje a essa classe, então eu posso desfrutar disso. Sim. Entende? Eu vejo muito essa parte de mudança de mentalidade no seu ministério também. Metanoia, né? A metanoia. A mudança da mentalidade, que é o que está escrito na palavra de Deus. Sim. Porque para mim hoje, né, o meu balizador é a palavra. Sim. O que vai me mostrar se eu estou no caminho certo ou errado é a palavra de Deus. Sim. Porque foi o que me apontou a verdade, que me libertou um dia. Entendi. Né? Que eu, né, por menos instruções que eu tivesse, eu sabia que existia um Deus. Eu falei, então eu vou ter que ver se esse Deus realmente é isso que as pessoas falam. Se ele é bom, se ele é um pai bom, né, ele realmente vai me tirar disso. Sim. E aí eu comecei a crer em Deus. Eu comecei a crer, claro, da minha forma, né? Mas havia uma busca realmente por esse Deus que poderia me fazer chegar em lugares que eu nunca tinha pisado. E ele me fez. Sim. Né? Então a palavra de Deus, ela deve ser, né, nosso balizador. Né? O caminho que a gente vai seguir é pela luz da palavra, que não há outra. Eu não vejo, sabe? Eu vejo assim que todo ser humano, ele tem um vazio do tamanho de Jesus Cristo. Só é preenchido com Jesus. Você pode rodar, Deus nos fez para andar em conexão. Deus nunca colocou algo, ele sempre foi intencional. Né? Então, quando ele colocou Adão e Eva, né, e fala que é no paraíso, não era num lixão, né? Não era num lugar horrível. Pelo contrário, a Bíblia fala lá em Gênesis que eram árvores frutíferas. Ou seja, árvores que davam resultados. Uma pessoa frutífera é uma pessoa de resultados. Sim. Árvores boas de serem vistas, ou seja, ele vai colocar coisas boas diante dos nossos olhos. Sim. Né? E ele só, o cuidado que ele teve foi de colocar o homem e a mulher para terem conexões, né? Sim. E a Bíblia diz que ele fazia visitação, ele queria sempre a conexão com Adão e Eva, mas em um certo momento o homem, né, pelo pecado, pela desobediência, ele realmente perdeu tudo aquilo que Deus tinha colocado à disposição dele. Sim. Né? Porque Deus não colocou assim, olha, isso aqui você precisa, né, sofrer para você ter. Não, ele já disponibilizou. Sim. Mas o homem, pelo pecado, ele perdeu tudo aquilo. Sim. Né? E por isso, né, ocasionou, realmente veio com a queda do homem, né, a miséria, né, realmente a dor, né? A dor, que na verdade é a distância, a desconexão de Deus com o homem. Sim. Que ele perdeu essa conexão. Agora, falando sobre conexão, como que a gente... Muitas vezes, eu tô conectada, mas peraí, não tá. Como que a gente percebe essa conexão, Simar? Então, você falou algo assim que interessante. Hoje, quando eu estava me maquiando, Deus falou comigo. Eu estava me maquiando, olhando uma luz. E mulher vai entender muito mais do que eu estou falando sobre isso, né? O homem talvez não consiga chegar lá. Mas eu estava me maquiando diante de uma luz. E quando eu fui para a luz do meu closet, aí quando eu olhei no espelho, eu vi que o lado que eu achava que estava claro, não estava bem escuro. Entendi. E aí eu me recordei, olha só, o que o Senhor me fez recordar. Uma vez eu e minha irmã, a gente chegou a morar um tempo sozinha, eu e minha irmã mais nova, a gente se maquiou para sair, só que a luz da nossa casa estava muito ruim. E aí a gente se maquiou e saiu, a gente tava se achando. Saiu com a sapatada, né? Exatamente. Só que eu não olhei ela antes de sair, nem ela me olhou. Só que quando a gente chegou no restaurante, que a gente sentou, e nós sentamos, ela olhou pra minha cara quando a gente foi pedir, ela começou a rir. E eu olhei pra cara dela e comecei a rir. Enfim, eu falei, o que você tá rindo? Porque eu falei, você tá igual, eu usei o termo, né? Uma palhaça, né? Tá muito engraçado de te ver. Aí ela falou assim, sério, será que a minha maquiagem tá igual à sua? Ou seja, a gente estava com uma luz que ela não estava muito propícia para isso. Então a gente não enxergou que aquela maquiagem, a gente já estava achando que a gente estava linda. Estava achando que a gente estava muito bem maquiada. Mas quando a gente, debaixo de uma luz
que proporcionou aquela visão, a gente viu que não era nada daquilo. A gente estava fazendo papel de palhaça. A gente estava fazendo papel de boba, né? E aí ela falou assim, o seu rosto tá horrível. Aí eu falei, o seu também. Então aquilo foi uma gargalhada. E hoje, olha que anos isso, eu era solteira. O Espírito Santo me lembrou disso. Olha isso. E ele falou assim, você sabe que tem muitos cristãos dentro da igreja que pensam que estão conectados com Deus, e você me fez exatamente agora essa pergunta. E aí eu estava me arrumando para vir para cá. E olha como que Deus é cuidadoso nos detalhes. E ele falou assim, você estava se olhando a uma luz naquele dia, e a sua irmã que estava olhando de uma outra luz, ela viu que você não estava maquiada. E agora eu fiz você mesma. Não precisou de ninguém te olhar. Sim, eu só mudei a sua posição. Gente, você só saiu de um lugar onde a luz estava pouco favorecida, e você foi para um outro lugar que estava muito perto. Eu estava no meu quarto, eu fui pro meu closet, né? Então, assim, ele falou, uma luz favorecida, ela vai fazer com que pessoas nem precisem ver as suas manchas, os seus defeitos, o que você não está fazendo certo. Uma luz favorecida vai fazer com que você mesmo enxergue isso e você mesmo acerte. O Espírito Santo falou comigo hoje à tarde. Hoje, olha isso. Na hora do almoço. Menina, que forte. Então, para mim isso é conexão. É você aprender a ouvir a voz de Deus nos mínimos detalhes, porque as meninas riem muito de mim na igreja, né? Porque Deus usa muito exemplo para falar comigo. Às vezes eu estou lendo a Bíblia e assim eu não tenho uma revelação. Aí eu vou fazer uma coisa depois que eu li. E aí vem naquilo que eu estou ou lavando uma louça, ou dobrando uma roupa, ou arrumando meu closet, sabe? Mas essa intimidade. Eu vejo assim que você precisa chegar nesse nível de saber que Deus fala com você através das pessoas, das coisas, e você às vezes não precisa, sabe? Daquele momento de você, eu preciso entrar no meu quarto para oração. Você vive uma vida de oração, uma vida de conexão, sabe? De prestar atenção nos detalhes de Deus, né? Que Ele está ali. Porque a Bíblia diz que nós somos um espírito e que o Espírito de Deus está em nós. Nós habitamos num corpo, nós temos uma alma. Foi assim que nós fomos criados e é bíblico. Então, se nós somos um espírito e o Espírito de Deus está em nós, nós estamos conectados. Sim. O negócio é que às vezes nós fazemos muito barulho e nós não escutamos a voz de Deus. E aí que vem o silêncio que fala também. O silêncio que fala. Porque se a gente não silencia, aí vem os... Você pode ouvir a voz de Deus em qualquer lugar. Eu já vi testemunhos de pessoas que estavam dentro de boates, por exemplo. Olha. E que Deus falou e largou tudo. Largou, sabe, bebida, largou mulher, largou tudo e saiu de lá e falou. Deus falou comigo. Nunca mais colocou os pés. Olha isso. Naquele lugar de pecado, de prostituição, de perdição. Então, assim, Deus fala. O negócio nós estamos ouvindo? Nós estamos dispostos a ouvir? Porque nem sempre é agradável você ouvir aquilo que Deus está querendo falar com você. Sim. Porque às vezes vai nos confrontar com coisas que a gente viveu a vida toda, né? E às vezes a gente não está disposto a... É como tem gente que fala comigo, nossa, mas eu não estava querendo essa palavra firme, mas eu falei, mas é o que você precisa, não é o que você quer, mas é o que você precisa. Sim. E muitas vezes a gente... Deus está falando, não, irmão, você está ouvindo coisa que você está querendo fazer e está falando que no mundo há muitas vozes, né? E realmente, por exemplo, essas vozes da limitação, ela vai sussurrar no seu ouvido. Não é porque eu estou no púlpito pregando a palavra que eu não vou receber a voz, né, que está no mundo. Sim. Então, eu tenho que aprender a ser guiado pelo Espírito. Né? O que o Espírito está falando? Será que eu estou conectada a ponto de perceber o Espírito Santo querendo me conduzir? Por exemplo, você usou o exemplo que a sua filha falou, olha, não vai esse fim de semana, sabe? Será que nós estamos assim? Mas se fosse um compromisso que você tivesse que ganhar, sei lá, 50 mil reais nesse compromisso, do que valeria mais você ouvir a voz do Espírito e não ir, porque ele está dizendo, vai acontecer algo que você nem vai poder desfrutar desses 50 mil, né? E era contrato fechando, tá? E é o que eu tô te falando. Às vezes tem pessoas que perdem a vida porque não ouvem a voz do Espírito, não aprende a ouvir a voz do Espírito.
E aí, quando a gente fala de posicionamento, né, estar debaixo de uma luz que nos favorece, eu falo exatamente isso. A luz da palavra de Deus, ela vai refletir aquilo que nós estamos precisando mudar. Aquela maquiagem que está mal feita, sabe? Que você mostra para todo mundo, estou feliz. Hoje, a rede social mostra todo mundo. Você já viu alguém triste na internet? Não tem. Vai mostrar quem? Alguém para cima, alguém que está aproveitando a vida. Mas você pega o histórico, né? Eu estou estudando muito sobre a questão da neurociência, né? Eu me formei, né, em psicoterapia. Hoje eu sou uma psicoterapeuta cristã. E eu tenho, né, a minha base é a palavra de Deus. Então, se quer ser atendido, vai ser na palavra. Sim. Mas eu reconheço que existem, né, coisas do nosso cérebro que precisam ser, né, reformatados, que precisam ser ajustados, às vezes hormonais. Então, a gente não pode desconsiderar uma coisa, porque Deus nos fez espírito, alma e corpo. Então, eu vejo muitas vezes pessoas, né, espirituais demais dispensando o conhecimento com o corpo, né, e com a alma. E também as pessoas que estudam demais a alma, mas não querem ver o que o Espírito fala acerca disso. Mas a conexão que Deus fez foi espírito, alma e corpo. Ele não desconsidera nenhuma delas. E qual a diferença do espírito e da alma? Então, o espírito é a nossa conexão com Deus. Né? Deus, ele criou o homem. Então, se ele criou o homem com espírito, alma e corpo, a nossa alma, nossas emoções foram criadas com Deus. E ela é importante para nós como ser humano. Porque a nossa emoção é que vai nos dar a condição assim, de estar feliz, né? De estar, né, no momento de alegria. A tristeza também, né? Às vezes o choro que vem. Isso tudo faz parte de um contexto que Deus criou. Né? Tanto que a Bíblia diz que Jesus chorou. Então, se não fosse... se o crente não pudesse chorar, que muitas pessoas falam, não, mas você é crente, não pode chorar. Olha, tem isso. Que condenação é essa, gente? Que condenação? Jesus nunca falou isso, a Bíblia nunca expôs isso, que nós não podemos chorar. Mas ela fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Essa é a convicção que nós temos, porque nós temos o Espírito Santo de Deus dentro. Então nós sabemos que vai passar e que você pode chorar. Só que você não pode viver uma vida chorando. É o que eu falo. Uma vez eu escutei de uma pessoa que ela fala assim, é muito difícil andar com você. A gente não pode ser triste? Sério? Aí eu falei assim, não, ser triste você não pode não. Você pode ter seus momentos de tristeza e você vai ser acalentado por pessoas, pelo próprio Espírito Santo de Deus, mas você não pode viver uma vida de tristeza, porque não foi essa a vida que Deus preparou para mim e para você. Ele nos proporciona uma vida de alegria. Então essa conexão corpo, alma e espírito, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 23, diz que o próprio Deus, né, ele pede para que nós nos conservemos íntegros, né, irrepreensíveis. Diz assim, o mesmo Deus de paz, né, nos te dê, né, a condição de que você se mantenha íntegro e irrepreensível até a vinda do Senhor. Então, isso significa que quando Jesus voltar, né, que ele vai voltar, essa é a condição, é a certeza que nós temos, né, que existe uma instrução da parte dele, que até que isso aconteça, que nós mantenhamos aquilo que ele nos confiou, né, espírito, alma e corpo íntegros e irrepreensíveis até a volta do Senhor. Então isso não é uma responsabilidade de Deus, é uma responsabilidade nossa. Como filhos, né? E aí tem gente cuidando demais da fé e esquecendo de cuidar da alma. Cuidando demais da alma e desconsiderando a fé. Cuidando demais do corpo e esquecendo a espiritualidade. Só que essa conexão, ela sempre vai existir para Deus. Então ela tem que existir para os filhos de Deus. Inclusive cuidando de uma parte, esquecendo do corpo, que também é templo. Que é templo do Espírito. Vós sois templos do Espírito. Então, se a palavra diz que eu sou o templo do Espírito, é assim que eu vou crer e eu vou ter que cuidar do templo. Então, assim, eu já vi muitas pessoas ministrando a palavra com muita maestria, né? Uma palavra poderosa, mas
infelizmente, com sobrepeso, com a saúde totalmente devastada, ou emocional totalmente devastado. Por quê? A Bíblia, se você pegar a palavra, como qualquer conhecimento que você queira ter, se você pegar um livro sobre saúde mental, sobre qualquer área, se você estudar, você vai ficar um mestre, você vai pegar um microfone e você vai ensinar aquilo ali muito bem. Porque conhecimento, qualquer um tem capacidade de passar. Sim. Desde que você estude para isso. Mas nos púlpitos eu vejo que falta passar vida. A verdade, né? O que vive. Porque o ensinamento, né? A palavra ensina, aquilo que sai da nossa boca, a palavra mesmo, né? Ela ensina, mas o exemplo, ele arrasta. Então, o que falta é pregar a palavra com vida. Né? Então, às vezes, muitas pessoas estão fora da igreja porque estão vendo uma igreja doente. Né? Hoje nós temos uma característica bem diferenciada na nossa igreja. Por eu e meu esposo, né, que ele é pastor, você já conhece, pastor Jorge, uma bênção na minha vida, um homem que me ensina muito, né? Ele é um homem muito íntegro, muito sério com as coisas de Deus, e ele me puxa, ele me estica demais, né? Sim. Oh, meu Deus. E aí, o que acontece? Por nós gostarmos, assim, de cuidar do nosso corpo, hoje, graças a Deus, a gente tem um conhecimento sobre essa área. Ele é formado em educação física. Então, assim, ele sempre gostou, ele sempre treinou atletas para competição. Entende do assunto. Que ele não era cristão. Então, ele sempre teve um cuidado com o corpo, ele sempre soube como cuidar do corpo e sempre ensinou. Inclusive, está saindo um livro maravilhoso dele esse mês sobre saúde. Né, no meio cristão. Então, ele fala desse cuidado com o corpo. Né? Ele toca um pouquinho sobre saúde mental, mas o foco, cuidado com o corpo. Porque a gente já viu muitos líderes cristãos morrendo porque não cuidaram do corpo, do templo do Espírito. E aí, como vai continuar, né? Ministrando a palavra, você não consegue. E aí, o que acontece? Quando a gente se converteu, sabe, Lu? A gente teve uma dificuldade muito grande de encontrar uma igreja que nos aceitasse com o corpo que a gente tinha. Você tá brincando? Com biotipo. Que aceitasse que a gente fosse academia e que isso não era vaidade. Gente, foi uma das coisas que veio uma frustração, porque a gente via aquilo, né? Claro, a gente não queria sensualizar, quando a gente se converteu, a gente buscou sempre fazer o melhor para o Senhor. Graças a Deus a gente nunca se desviou da palavra. Desde quando a gente se converteu, assim, só foi em aumento a nossa vida. E foi uma vida assim que eram duas pessoas que buscavam algo e a gente só encontrou em Deus. Vocês se conheceram como? Essa é uma história, acho que foi um podcast. A gente se conheceu no trânsito. No trânsito? No trânsito. Não sei o que. Inacreditável. Ele te deu uma fechada. Pois é, foi mais ou menos isso. Foi mais ou menos isso. Olha. Foi algo assim, uma tarde inusitada, voltando do shopping, ele também. E assim, a gente se conheceu no trânsito. Aí se eu te contar hoje, você vai querer saber muita coisa. Curiosa. Foi maravilhoso. Mas assim, a gente não era convertido ainda. Então assim, a gente passou por um longo período se conhecendo. A gente passou um tempo assim, distante um do outro. Terminamos, ficamos 3 anos distante, mas depois quando voltamos aí foi pra casar. Que coisa linda. Foi pra casar. Vocês têm quantos filhos? 2 filhos, o Daniel Lucas e o João Vitor. Gente, que família linda, meu Deus do céu. A família foi um presente de Deus. Sim. E aí, qual foi o momento, Lucimar, que a gente já falou desse período seu de conhecer a palavra, de entender que você é filha de Deus, que merece o melhor. Aí, então, você veio para uma área, olha isso, cheia de crença financeira, veio trabalhar no banco e trabalhar e cuidar do dinheiro das pessoas. Um desejo realmente muito grande do meu coração. E eu acho que tudo tem um propósito. Não foi Deus que me deu aquela vida pobre, mas eu nasci numa situação assim. E Ele sempre quer nos tirar de uma condição. E aí, quando eu comecei a sair da posição de me ver com aquela maquiagem que o mundo me deu, que a vida me proporcionou, né? Porque a vida, ela maqueia e ela mostra pra gente, você nasceu assim, você tem que morrer assim, né? E você tem que viver assim.
E aí, quando eu fui para a palavra me veio a luz, que eu pude analisar e falar assim, eu sou filha do rei. Sim. Eu sou filha do Deus que criou o ouro e a prata. E engraçado que, assim, eu acredito que tudo que um dia nos causou dor, Deus pega aquilo e transforma em propósito. Entendi. Eu acredito muito nisso, porque você pode ver a vida de pessoas que sobressaem com testemunho de vida. É tudo aquilo que causou a maior dor dela se transforma em propósito. Para quê? Porque você ensina com a sua vida. Porque você sabe pegar a pessoa naquela dor que ela está vivendo e falar assim, olha, eu já passei por isso e é possível sair. Porque hoje muitas pessoas se inspiram em mim e falam assim, nossa, você já foi catadora de lixo e você foi gerente, né, das pessoas mais ricas de Vitória. Você hoje ensina uma matéria no Rema, no Centro de Treinamento Bíblico, que é vida de prosperidade. Ensinar as pessoas a saírem, sabe, dessa mentalidade que um dia foi enraizada nela e descobrir que hoje ela tem uma identidade em Cristo, ela pode ter uma nova vida em Deus. Né? Porque a Bíblia diz que é uma nova criatura, quando nós somos nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás. E eis que tudo se fez novo. E por que você quer entrar com bagagem velha numa estação nova? E eu costumo usar o exemplo. Como que você vai entrar numa estação, por exemplo, está sinalizando que está entrando o verão e você está lá com a sua roupa de inverno. Verdade. Você se sente desconfortável. E por que muitos crentes dentro da igreja estão desconfortáveis? Porque Deus já chamou para uma nova estação e ela está ainda com as vestes antigas. Segurando aquele... Com a mentalidade antiga. Né? Romanos 12, né? Que fala que nós temos que renovar a nossa mente. Não vos conformeis com esse mundo, né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tanto que das minhas chamadas para o Projeto Águias, que é um projeto que eu tenho com mulheres, né, que é até fora da igreja, que o Divas começou, um projeto para mulheres dentro da igreja, tomou uma proporção, graças a Deus, bem, né, interessante, que Deus foi mandando mulheres, e não era só da minha igreja, né, do Ministério Verbo da Vida, de outras denominações. Então, assim, Deus tem alcançado muitas mulheres, mas chegou um momento que o Senhor falou comigo, está na hora de você sair das quatro paredes. Olha, pessoas precisam do que você tem. Ser alcançadas fora. E você vai pegar algumas mulheres que andam com você e vocês vão agora entrar nesse projeto, que foi um dia eu acordei, o Senhor falou assim, o nome do projeto vai ser Projeto Águia. Que inclusive estamos aqui com mais 20 mulheres, com uma inspiração de Deus. Ele falou, você vai sair das quatro paredes, porque o que está sobre a sua vida, o que eu te treinei para fazer durante todo o processo da sua vida, é para levar e despertar mulheres. Para poder elas descobrirem sua identidade e elas saírem, sabe, desse rótulo. Porque o mundo coloca rótulos na gente, né? Ah, aquela divorciada. Ah, aquela mulher que não deu certo em nada. Aquela menina que era catadora de lixo. Aquela... né? Aquela que o pai bebia, né? Era agressivo. São rótulos que você vai aceitando para você. Sim, vai pesando, né? Só que quando nós aceitamos a vida em Deus, quando nós descobrimos quem nós somos nele, ele fala, essas coisas velhas já se passaram. Eis que eu já faço tudo novo. Então, se ele faz tudo novo, eu preciso entrar nesse novo. E aí, para entrar, rompimento. Nem sempre é fácil. E aí dói, né? Também. Que é o caso da borboleta no casulo. Né? Não é fácil. É você que vai estar lá colocando força. Não é o seu pastor. Sabe? O seu pastor tem um papel essencial. O seu líder espiritual. Eu sou líder espiritual hoje. Graças a Deus, eu tenho acompanhado, né? Tem 6 meses que a gente tem acompanhado um grupo dos Estados Unidos de mulheres. Né? Nós começamos com 3 mulheres e esse grupo tem crescido. Então, eu faço esse trabalho com elas de lá, que são brasileiras que foram para os Estados Unidos. Olha isso. E lá, elas têm uma dificuldade um pouco de se encontrarem, né, na palavra. Então, eu estou fazendo esse trabalho com elas.
Eu Olha que estudo lindo. uma vez por semana. Uhum. É sacrificial? É. Sim. Mas elas estão lá rompendo, elas entram, sabe? Eu tenho umas que às vezes entram, estão no trânsito ou estão no trabalho, mas vai rompendo, sabe? E aí você vai começando a ver a vida transformada. O Senhor está na hora de sair das quatro paredes, porque era só o Divas, né? Que já sempre fez Que muito, sempre né? foi muito. Eu participei. Uma vez por mês nós Nossa. temos esse encontro, é um mover do Espírito. São mulheres dando testemunho, sabe, da sua vida sendo transformada. Então, assim, isso não tem, para mim não tem preço. Tudo que ele fez por mim, né, me tirou desse lamaçal, verdadeiro lamaçal. Que a Bíblia diz, né, que ele nos tirou de um lamaçal. Nos tirou de um império de trevas e nos transportou. Ou seja, o trabalho de transportar foi com ele. Mas agora está nesse lugar do reino do Filho do seu amor, né? Que é o seu Filho Jesus. É o nosso papel. Eu não posso estar dentro de uma igreja e aceitando qualquer coisa. E parada, né? Ei, eu já tô aqui, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Tem que... né? Não tá tudo bem. Por quê? Porque quando eu enriqueço, quando eu prospero, porque eu falo, a prosperidade bíblica, ela vem no espírito, alma e corpo. Né? E o dinheiro é uma consequência dessa prosperidade que vem de dentro. Primeiro, né? Tem que estar dentro. Que é você trabalhar, se aceitar que você pode ser uma pessoa que tem dinheiro. Porque já pensou, você fala, não posso, eu nasci no chão. Isso vai... eu vou perder a minha humildade. Já ouvi pessoas falando isso. Gente, humildade está ligada a uma condição do coração. E não uma condição financeira. Né? O dinheiro potencializa, né? O que está dentro. O que está dentro. Então, se você tem o coração... só vai mostrar o que está dentro. Então, se você tem um coração alinhado com a palavra de Deus, alinhado, sabendo quem você é nele, o dinheiro vai ser uma grande ferramenta na tua mão para você propagar o reino de Deus. Né? Hoje, eu só lancei esses livros porque Deus me deu condição financeira. Né? Eu fui lançar, né, esses 2 livros, né, que eu te presenteei aí. Que... Olha isso, me dá licença que vou ter autógrafo Saúde aqui, mental, tá ao vivo. Olha. E o Despertar das Águias. Aqui foram 20 mulheres que escreveram. 4 delas foram comigo para a Espanha. Olha isso. Né? Nós lançamos lá em Barcelona os 2 livros, na maior feira de livro do mundo. Que coisa linda. E aí eu não queria, né? Quando veio a proposta para eu lançar esses 2 livros, lá, o livro já estava com data de lançamento. E aí veio a proposta, olha, a gente vai ter participação, a editora falou comigo, na maior feira do livro do mundo. Você quer participar? Eu, no primeiro momento, eu pensei assim, eu estou com tantos outros projetos, eu vou investir nisso, eu não vou investir financeiramente para ir nessa viagem. Olha, Deus é tão detalhista que eu falo assim, a gente tem que estar atenta a isso. E aí, na minha mente, na hora, eu falo assim, não, eu vou dar continuidade nos projetos que eu tenho aqui, não vou nessa viagem porque eu vou ter um custo muito alto. Né? O primeiro momento que você pensa, quanto vai ser, né? Quanto que eu vou ter que... Porque tem gente que fala assim, quanto que eu vou gastar? Não, quanto que eu vou ter que investir? Porque é um investimento, né? E aí, quando eu pensei, só foi o fato de eu pensar. Eu falei assim, não, eu vou investir um valor muito alto, acho que eu vou deixar para uma outra oportunidade. Aí eu virei, sem brincadeira, eu estava varrendo a minha casa. Varrendo a casa, num sábado que minha secretária não vai, eu estava lá varrendo. E o Espírito Santo falou assim, quantas escritoras que você tem em mente agora, que foi lançar o seu livro pela primeira vez e lançou de forma internacional? Me veio na mente. Eu falei, isso não é coisa da minha cabeça. É Deus falando comigo. Aí eu falei, não conheço nenhuma. Por quê? É um processo. Para você lançar um livro, é todo um processo. E aí, quando você fala de lançar internacionalmente, você vai para um outro nível. Né? E aí, nenhuma. Ele falou, pois é, você não acha que essa é a porta que eu estou abrindo para você? Olha isso. Eu falei, já entendi, Senhor. Estou indo. Na hora, eu passei uma mensagem para a editora, eu falei, eu vou. E ainda vou levar mais 4 comigo. Não sabendo ela como, mas eu falei, eu vou. Olha isso. Porque me veio logo a passagem de quando o anjo apareceu para Maria, falando com ela. Que ela ia dar à luz. A gente sabe que Maria era virgem. Ela estava se preparando para casar.
Ela tinha algo que ela precisava romper ali, né? E aí, quando apareceu o anjo, falou assim, você vai dar a luz a um filho, a um prometido. Olha só, a responsabilidade dessa mulher. Sim. E aí, ela simplesmente perguntou assim, como que vai ser? Aí ele falou, é pelo Espírito. Sim. Então, naquele momento, para ela, você imagina a dificuldade que ela teve. Porque ela falou assim, poxa, eu vou ser entendida como uma mulher que já teve relação sexual. Sim. Né? Eu vou ser entendida, eu posso ser, ela poderia ser morta. Sim. Né? Mas ela decidiu romper por causa da obediência, porque ela ouviu que para aquilo, para o nível que Deus estava chamando, que o Senhor estava chamando ela precisava enfrentar tudo aquilo. E aquilo ali teria um preço a se pagar. Tudo na vida tem um preço. E nem todo mundo está disposto a pagar. Certa vez eu escutei Joyce Meyer, é uma ministra que eu adoro. Sim. Fantásticos os livros dela também. Inspiradora, né? Nossa. Ela falou, estava logo no início do ministério, quando eu escutei essa ministração dela. Ela falou assim, no início, todos olham para Joyce Meyer e querem ter o ministério que ela tem. Porém, ninguém está disposto a pagar o preço que Joyce pagou. Sim. Ela falou, no início do meu ministério não era esse público todo não, porque é lindo, né? É como se fosse um estádio lá, a igreja deles é linda, 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 é um sonho. E que eu também vou experimentar disso, sim, eu creio. Mas nesse momento ela falou, olha, no início nós íamos ministrar nas igrejas, quando nós voltávamos nós dormíamos no estacionamento do McDonald's. E ninguém sabia disso. Ninguém sabe. Ela falou, a gente dormia dentro do carro, porque a gente não tinha dinheiro para lanchar, dinheiro para pagar hotel. Mas hoje todo mundo quer o resultado da Joyce. Mas ninguém está disposto a pagar o preço que a Joyce pagou. Verdade. Então eu decidi pagar um preço, sabe, para que pessoas fossem alcançadas. Então, quando aconteceu essa transição, que eu comecei a buscar, a estudar, né, e quando eu entrei na faculdade, foi um rompimento para mim. Eu tinha dinheiro só da primeira parcela. Foi quando eu conheci a pessoa que me deu a possibilidade de fazer uma entrevista no banco. Entendi. Eu só tinha dinheiro para um mês de faculdade. Eu fiz a matrícula. Eu falei, eu tenho dinheiro para pagar um mês. E nesse mês Deus vai prover. Meu Deus. Foi assim. Pelo Espírito. Porque a primeira pessoa que fez amizade foi ela que chegou até mim. Não foi nem eu, nem sabia quem era ela. Ela chegou para mim, começou a conversar. E a gente, nessa conversa... aconteceu dela falar que ela era gerente, que estava precisando de gerente lá. Olha isso. E me abriu a porta para fazer uma entrevista no banco. E dali eu fiz uma carreira no banco. Agora, 21 anos. Isso que eu ia falar. 21 anos e como foi deixar esse projeto de vida. Espírito. Pelo Espírito também, né? Chegou um tempo que o Senhor começou a falar, tá na hora. E eu tive que romper, porque ali era um sonho. Estava no topo também, né? Eu estava no melhor momento. Melhor momento. Aí me veio o que está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 8, 28, que diz que você será, né, feliz ao entrar e ao sair. Honra ao entrar e honra ao sair. Então, Deus não me tirou no pior momento, porque talvez eu me sentiria frustrada e talvez com a sensação que o dever não tinha sido cumprido, né? Mas eu saí no meu melhor momento. Olha isso. Todo mundo achou que eu estava louca. Endoidou agora? E quando desse período? Cheias de propostas, cheias de coisas acontecendo. Eu trabalhava, né, atendendo um nicho de mercado diferencial, né? Que é um público personalizado, de assessoria financeira. Então, os meus últimos anos no banco foram fazendo consultoria financeira para milionários. Olha isso. E quando eu sentava assim diante de alguma tela, né, que eu atendia clientes que às vezes tinha 7 milhões aplicado, 14 milhões, 20 milhões, 40 milhões na conta. Via aquele monte de zero. Era muito zero. E eu falava assim, meu Deus, da onde que eu saí?
para quem não sabia o que era dinheiro. Trabalhar num banco, começar a ver dinheiro, porque eu fui caixa, então naquela época eu era caixa, contava muito, era contagem mesmo, na mão, era cofre cheio de dinheiro. Então, assim, Deus me fez ter um relacionamento com o dinheiro, sabe? Sim. Entender que dinheiro é só papel. E é só papel, e as pessoas precisam entender isso. Porque a fonte da nossa provisão é o Senhor. E Ele criou o dinheiro aqui, um papel, para poder... ilustrar ali, né? Mas ele é dono de tudo, né? E aí, quando chegou essa fase, né, que eu fui sendo promovida, fui galgando, né, graças a Deus eu sempre gostei muito de desafios, sempre, fui apaixonada. E fui crescendo no banco, graças a Deus tive excelentes mentores, excelentes pessoas para poder me orientar. E aí cheguei nessa fase, né, onde eu dava essas consultorias e o banco proporcionava, né, momentos de instruções mesmo, a gente tinha muito treinamento, era muito investimento, era uma responsabilidade muito grande em lidar com dinheiro, né, alheio. Então eu fui aprendendo isso pela palavra, né, que eu precisava cada vez mais estar habilitada para isso. A palavra foi me fazendo ser uma profissional melhor, sabe, me dedicar mais ao estudo, como que eu vou aprender sobre o cenário econômico, como que eu vou tratar com uma pessoa que às vezes vai saber mais do que eu, porque às vezes as pessoas tinham muito dinheiro, então elas tinham muito conhecimento sobre aquilo, mas elas queriam o quê? Um gerente para orientar, um técnico ali, né? Exatamente, alguém que fosse especialista. Então, para eu ser especialista, eu procurei um especialista, meu papai, que me deu todo o caminho, e graças a Deus a gente fez uma carreira bem sucedida. E na época eu tive essa experiência assim, maravilhosa com o Senhor, que Ele me mostrava clientes que estavam diante de mim. Às vezes eu abri uma tela, eu tive uma experiência com um cliente que ele tinha 14 milhões aplicado. E naquele dia ele chegou e ele só fazia chorar na minha mesa. Ele estava com a filha dele com câncer. E eu usei, né? Falei com ele, falei, olha, o senhor está aqui, vamos fazer a consultoria da conta do senhor. E naquele momento eu percebi que ele estava triste. Ele falou assim, Lucimar, hoje eu vim aqui, eu acho que só para conversar com você, que é tão bom conversar com você. Gente. Desse jeito. Eu me emociono, porque eu lembro dele e assim, a gente tem amizade até hoje, assim. E ele falou assim comigo, você tá vendo tudo? Aí eu falei, vamos fazer a consultoria do senhor, aproveitar que o senhor tá aqui, né? Aí ele falou assim, hoje eu não quero fazer consultoria, não. Eu tô tão amargurado por dentro. Aí eu falei, mas o que aconteceu? Eu vou usar o nome dele aqui, né? Eu vou usar um nome fictício, seu Carlos. O seu Carlos, o que aconteceu? Aí ele falou assim, não tem minha filha, que eu falei com você que estava doente? Ele já vinha falando que a filha estava apresentando um quadro, né, de enfermidade. E aí ele falou assim, não tem, ela está em São Paulo. E ela fez os exames e ela está com um tipo de câncer. E os médicos falaram que ela não tem muito tempo de vida. Aí ele falou, você está vendo esse valor que está aí na conta? Aí quando eu olhei o valor, ele falou assim, eu daria tudo isso pela saúde da minha filha. Aquilo, olha, parecia que veio uma bomba assim no meu peito. Deus me mostrando, você está vendo por que as pessoas também que têm dinheiro, elas precisam de mim, porque existe uma mentalidade dentro da igreja que só o pobre precisa de Deus, mas não. Gente. E aquilo foi uma bomba. Deus falou assim, você está vendo de onde que eu te trouxe? Você está vendo tudo que eu construí com você? É para você ver que de ponta a ponta, tanto o rico quanto o pobre, tanto o que tem dinheiro quanto o que não tem, todos eles precisam de mim. Meu Deus. E aí vem a passagem bíblica, né? Que sem ele nós nada podemos fazer. E naquele dia eu tive uma conversa com ele e assim foi sobrenatural. Aquele homem saiu dali. Ele não fez a consultoria dele, mas ele saiu dali apacentado. Não por mim, mas pelo poder de Deus. Porque eu sei que Deus me usou ali para levar esperança para ele e levar uma palavra que pudesse ele se levantar naquele dia. E às vezes eu vejo quantos de nós estamos assim. Eu tive uma que eu acompanhei até fora, né, do banco, que depois ela quis um acompanhamento, que ela cortava os pulsos. Milionária da alta socialite. Ela cortava os pulsos. E assim, a família já tinha deixado, o marido já tinha deixado, ninguém
né, conseguia controlar Uhum. a situação dela depressiva. Hoje a gente vê, a OMS diz que o mal do século agora é ansiedade e depressão. Verdade. Depois da pandemia, 25% o aumento de pessoas depressivas. Uhum. Inclusive, a gente Tá tem nesse aqui, ó, livro. saúde mental, o silêncio que fala, Isso aí. a voz que te aprisiona. Ou seja, se você não tem a coragem de dizer eu preciso de ajuda, o seu corpo vai começar a gritar, vai começar a falar através de uma enfermidade que já é comprovado que as nossas emoções abalam o nosso corpo, né? Ele toca os nossos neurônios, eles começam a funcionar de forma deficiente, que é a ansiedade, ela causa uma inflamação nos nossos neurônios, né? A neurociência hoje, né, eles já falam coisas que a Bíblia já diz há muito tempo, né? Então, assim, essa questão ela é muito importante, porque o nosso cérebro ele está preparado para alguns estímulos de ansiedade. Uhum. Mas hoje, pela internet, por tudo que essa cobrança de você dar resposta rápida, de você, eu tenho que ser o melhor empreendedor, você tem que ser o melhor, mas dentro das suas limitações, tem pessoas que estão indo além daquilo que podem, estão acabando com a sua saúde. Sim. Então, quando ela recebe muito, quando os nossos neurônios começam a receber estímulos de forma muito agressiva, isso vai causando uma inflamação. Então, isso vai passando para o nosso corpo. Vai minando, né? Vai minando a nossa energia. E quando você se vê, às vezes uma coisa que poderia ter sido tratada com uma boa noite de sono ou um bom descanso no final de semana, olha como é que são as coisas, porque Deus também criou o descanso. Sim. E nós estamos negligenciando com esse mundo, essa rotatividade, essa correria. Sim. Porque senão ele não teria falado, num dia fez isso, no outro dia fez aquilo. Verdade. E aí ele fala, no 7º dia ele fez o quê? Descansou. Por que a gente não descansa? E por que a gente não descansa? Uhum. Ele estava mostrando pra gente, vocês vão precisar disso. Eu estou construindo tudo já de um jeito. Não tente mudar isso, porque vai dar ruim. Entendeu? E tem muita gente batendo pino por causa disso. Sim. E aí eu até me policiei, porque eu falava assim, eu precisava ter mais de 24 horas. Um dia o Espírito Santo falou comigo. Porque é muito projeto, é muita gente acho que você está sendo... envolvida. Eu falava assim, eu precisava ter mais de 24 horas para dar conta de fazer tudo. Aí o Espírito Santo falou assim, nossa, você está quase um Deus. Tô querendo agora colocar sobre a minha sabedoria, a sua sabedoria. Se eu né, quisesse que você estivesse mais de 24 horas, eu teria feito o dia com mais de 24 horas. Mas se eu fiz de 24 horas com horário para você acordar, se alimentar, se exercitar e dormir, é porque eu sei o que eu estou fazendo. Querendo ser mais do que Deus. Querendo ter mais horas, para quê? Você acha que você vai produzir com mais horas? Você pode até por um tempo, mas isso aí vai começar a criar situações dentro dos seus neurotransmissores, que Deus criou tudo isso para funcionar na perfeição. Sim. Mas nós estamos andando em estações erradas e andando fora do trilho. E aí o que acaba? Uma coisa que poderia ter sanado no final de semana, com descanso com a família, às vezes vai para uma patologia, uma depressão, vários picos de ansiedade, burnout. Quantas pessoas batendo pino, tá trabalhando, acho que tá tudo bem, parou. Travou, né? E aí você tem que às vezes parar 6 meses. Sim. E às vezes são esses estímulos, a falta de cuidado com você mesmo, só vai pensando no outro, só vai... Cuidado, a mulher, às vezes a mulher não... Né? Não tem aquela coisa assim de parar, poxa, eu preciso respirar, eu preciso ser cuidada agora. No meu caso, por exemplo, cuido tantas mulheres, eu falo com as meninas, eu oriento elas. Porque quando eu percebo que eu estou por um caminho, eu falo, olha... Cuida de mim. Vou cuidar de mim, porque senão eu não cuido de vocês mais. Então, elas já me entendem. Já sabem. Elas já sabem. E eu oriento. Para antes que o corpo para você. Porque ele está avisando. Às vezes é uma dor aqui, um ombro doendo, né? Sobrecarga. A sobrecarga que você fica toda tensa. Poxa, por que você não para e faz uma massagem, criatura? Cuidado. Tipo assim, eu vou lá para alguém cuidar de mim agora. Vamos lá para a Lúcia. Isso Corre aí. pra Lúcia. Tem que correr. Deus vai dar habilidades às pessoas para estarem ao seu redor, para te ajudar. E por que você não pede ajuda?
Verdade. Rogério, que episódio está sendo este, meu amigo? Eu não consigo nem falar aqui. Ai, meu Deus, acho que eu superei. Não, nem isso não. Eu tô tomando umas lapadas aqui que eu só faço assim, ó. Só recebendo, não é por acaso, né? Ué, Deus gente. coloca as pessoas certas. E você também. Presta atenção nisso tudo que nós estamos conversando aqui. Porque... Coloca em prática. Coloca em prática. Vai dar bom não, tá? E aí, então, esse livro aqui, Saúde Mental, O Silêncio que Fala, esse foi escrito por você. Isso. E o Espírito Santo junto te guiando. Espírito Santo, que eu falo que eu nunca pensei que eu ia ser escritora na minha vida. Sério, e veio esse chamado veio também. Esse, tá vindo um atrás do outro, e aí agora esse para as finanças, que eu quero, né, colocar o quanto que as pessoas estão presas ao passado e não enriquece logo, não toma posse daquilo que é dela. Né? E esse aí fala do contexto cristão, para as pessoas pedirem ajuda, sabe? Sim. Eu fui despertada para escrever sobre isso há alguns anos atrás, quando eu comecei a ver um índice de pastores cometendo suicídio. Olha isso. E eu falava, por quê? Por quê? Tem o Senhor, né? Que é uma característica nossa, fazer essa cobrança. Mas tem Deus, por que aconteceu isso? Porque negligenciou alguma área. Entendi. Você olhando para aquela roda da vida ali, aquele mapa, né? Dá para ser feliz em todas as áreas? Dá para você ter esse equilíbrio de verdade, Lucimar? A Bíblia diz que Deus nos deu um espírito de equilíbrio, moderado. Só que a gente está saindo disso. E certa vez, o que eu falo que o Espírito Santo fala comigo através de exemplo, eu fui para um lugar que o meu secador, nossa voltagem aqui é 127. Sim. Né? E eu fui para um lugar que a voltagem era 220. Sim. Aí eu fui e levei meu secador. A bonitona não levou o transformador. Só que eu nem me toquei, né? Cheguei lá, liguei. Quando eu coloquei o secador, só saiu fumaça. E aí eu fiquei brava que só, né? Só que o Espírito Santo falou comigo. Porque você sabia que aqui a voltagem era outra. Esse aparelho, ele só funciona na voltagem que ele foi criado. Para ele funcionar diferente, somente com adaptador. Sim. E aí que eu te falo, nosso adaptador, né? Nosso Waze espiritual. Sim, nosso Waze. É o Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo está falando, você está cansado demais, cuidado, você está negligenciando a sua família em prol do trabalho, para dar o melhor. E eu falo, são por coisas lícitas, tá? Isso é muito válido lembrar, que tem pessoas que pensam que é só por coisas erradas. Não. Coisas lícitas, trabalhar demais, às vezes querer trabalhar demais para dar o melhor para a família, e tá perdendo a família por outro lado. O filho para as drogas, né? A mulher já totalmente desanimada porque não tem atenção do marido. Sim. Eu costumo dizer, marido tem que dar atenção à mulher, tem que ouvir a mulher. E eu falei, eu costumo falar, olha, quando eu vou ter um papo com Eva, com Adão e Eva, eu quero sanar essa história. Vou resolver essa questão. Todo mundo coloca a culpa em Eva, mas eu tenho as minhas questões, tá? Sério? Eu falo, porque se o homem tivesse... Porque a mulher precisa conversar. Ela estava sozinha, bichinha. Nunca tinha pensado nisso. Ele saiu para fazer alguma coisa e demorou mais do que precisava, porque deixou ela sozinha, ela foi conversar com quem? Com a serpente. Verdade. Claro, ela precisava conversar com alguém, mulher precisa conversar. Então eu tenho as minhas dúvidas, sabe? Se ele tivesse presente ali... E a gente leva essa culpa o tempo todo, é a culpa da mulher que me deixe. Eu já penso assim, o homem deixou a mulher sozinha, ela precisava conversar. Nesse momento. E às vezes tem casamento acabando, porque às vezes a mulher precisa só de uma orelha, sabe? Ele não precisa nem falar muita coisa. Sim, só uma a ausência do marido, a ausência. Ou que, infelizmente, amiga, isso aqui está sendo um ladrão de família. Verdade. Né? Hoje eu faço um estágio, né, na psicoterapia. Na verdade, é um trabalho social. Né? Eu presto serviço toda terça-feira no hospital da UFES, né? No Hospital das Clínicas. E o que a gente vê, meu Deus... É o celular. Hoje não tem mais vida, as pessoas querem... Até quem não tem hoje recurso financeiro tem celular. Tem celular, verdade. E às vezes o que a gente fala, você está abrindo mão da presença. O corpo está ali, mas a presença não está. É a mesma coisa com o Espírito Santo.
Ele tá aqui, mas você tá vendo, tá percebendo a presença? É isso aí. Não, você tá eu tô fora, trabalhando né? demais, às vezes acordo cedo, passo o dia todo fazendo um monte de coisa. E qual o momento que você perguntou ao Espírito Santo se aquela agenda era a agenda do seu dia mesmo? Eu tenho me policiado para acordar e falar, Espírito Santo, faça a minha agenda de hoje, mesmo que eu tenha feito. Sabe? Desmarca o que tem que ser desmarcado, remarca o que tem que ser feito. Questão de obediência. Olha. Eu tenho aprendido a me planejar, fazer minha agenda, por isso que eu te perguntei, tá tudo certo? Sim. Porque eu gosto de acordar e saber o que eu vou fazer, mas quando eu acordo e eu coloco à disposição dele, eu sei que se cancelar alguma coisa, eu já sei a Espírito Santo. Que não era para ter acontecido. E que bom que aconteceu. Que bom que aconteceu. Ah, que coisa boa. É aprender a viver na presença. Verdade. Né? Então, o celular tem roubado muitos casamentos, tem acabado, né? O celular porque a gente tem nos movido, achado coisas mais interessantes aqui do que dar umas boas gargalhadas em família. Verdade. Lucimar, eu converso muito com o Rogério e em uma dessas conversas a gente estava falando sobre tudo é culpa do inimigo. Não é, né? Absurdo isso. Eu não tenho culpa de nada, não tem até um meme, né? Eu não tenho inimigo falando, eu não tenho culpa, não. A matéria Vida de Prosperidade, que é num centro de treinamento bíblico. Ali a gente quebra muitos biscoitinhos, sabe? Sim. A gente quebra muitas vaquinhas sagradas, a gente faz a festa mesmo, porque a pessoa entra, aí eu falo assim, tá, a sua dívida foi o diabo que fez? Não foi. Então, se foi você que vai trabalhar para pagar. Entendeu? Sim. Porque tem gente que faz dívida e fala assim, nossa, o inimigo tá furioso comigo. Não é, irmão? Gente, não foi São o as que ações. fez a dívida. Ele foi lá na loja e comprou o que ele queria comprar? Claro que não. Então, para de colocar a culpa no diabo, naquilo, porque aquilo que é culpa sua. Então, as pessoas, elas têm dificuldade de chamar a responsabilidade para elas. Sim. Assim, eu errei nisso. Sabe? Ter a coragem de se posicionar debaixo da luz que mostra a verdade e falar assim, errei mesmo. Poxa, que vergonha. Fiz errado, agora eu quero acertar. Como que eu faço para acertar? Isso aí. Isso. Que vai mostrar. Vai mostrar. Olha isso. O interruptor do Espírito Santo, meu filho, eu falo, quer ver a luz? Aperta o interruptor. Sim. Você não vai entrar num ambiente escuro e vai falar assim, agora a gente tem, né, os automáticos, né? Você entra e acende. Mas exatamente, o Antigo e o Velho Testamento. Então, você precisava apertar o interruptor. Agora você dá passos e você vai chegar até onde você precisa chegar para acender aquilo que você precisa. Trazer a luz do que você precisa ver. Tudo está na palavra, não tem erro. Verdade. Lucimar, nós temos mais presentes aqui, olha isso. Me conta deste. Olha, gente, estão falando. Me conta desses lenços lindos, olha isso. Maravilhosos. Meu Deus, olha isso. Deus me deu uma inspiração que tem lugares que a gente não vai chegar, né? Tem lugares que a Lueses vai chegar, minha amiga Lueses, que ela pisa que eu jamais pisarei. E ela vai alcançar pessoas que eu não vou alcançar. Mas esses lenços, eles foram feitos com um propósito. Né? No Antigo Testamento, as pessoas precisavam de um ponto de contato para realmente testemunhar a fé, né? A ligação entre ela e aquilo que ela precisava realmente crer. Agora, claro, no Novo Testamento a gente sabe que existe, né, o Espírito Santo, ele já está em nós já temos esse guia. Mas existem pessoas que não vão conhecer a palavra, mas o ponto de contato debaixo daquilo que do propósito daquilo que ele foi feito, eu acredito que vai alcançar muitas vidas. E como está no auge, né, da mulher empoderada, né, e tal, então eu fiz esses lenços direcionados pelo Espírito Santo, né, com frases: seja forte e corajosa, não se conforme, transforme-se, né, tudo posso naquele que me fortalece, que são frases, né, que as pessoas vai no que é do Projeto Águia, que são frases que até pessoas que não conhecem a Deus, ela usa. Sim. No momento, né, que ela quer passar um momento de uma palavra forte. Então, Deus gerou no meu coração de fazer esses lenços e esses lenços poderem chegar em lugares onde talvez não chegue. Né? Estará comigo, você pode ter certeza. E aí eles podem ser usados em bolsas, né? Tá super em alta, usar amarrado em bolsa, usar no pescoço, usar na cintura, como eu estou usando o meu, né? E esse aqui foi o que eu fiz no lançamento
né, do livro. E eu dei para cada coautora. Olha. E aqui falo que está escrito em Isaías: mas aquelas que esperam no Senhor renovam suas forças, como águias. Correm e não ficam exaustas. Amém? Andam e não se cansam. E não se cansam. Então, assim, a gente espera no Senhor. Sim. A mulher empoderada, na verdade, meu conceito de mulher empoderada é aquela que é submissa à palavra de Deus e é aquela que decide viver uma vida sendo guiada pelo Espírito, porque ela vai ser aquela mulher maravilha que todo mundo quer ser, né? Porque a Mulher Maravilha é a mulher de filme, de quadrinhos. Verdade. Então, ela é uma mulher que teoricamente não existe. E às vezes nós queremos ser uma Mulher Maravilha. Verdade. E pra gente, né, hoje a gente pode ser a mulher guiada pelo Espírito. Verdade. Né? Forte. Falei com vocês. Que episódio foi este? Amém. O que significa águia para você, Lucimar? Então, a águia, quando me veio, né, essa questão do águia, né, do projeto Águias, eu comecei a estudar sobre as águias. E por incrível que pareça, a característica da águia é algo fascinante. Ela aprende, quando vem a tempestade, chuvas muito fortes, nuvens muito escuras, ela tem a capacidade de entrar no nível de aceleração com as suas asas. Olha isso. Que ela ultrapassa o nível da tempestade e ela voa, ela sobrevoa sobre as nuvens. Entendi. É uma capacidade dada para uma águia mesmo. Eu estou arrepiando, tá? Meu Deus, quando eu fui ler, eu falei, entendi por que Deus me deu esse nome. Porque eu nunca tinha estudado, eu sempre vi coisas sobre águia, sempre gostei. E eu tenho um chamado profético. E a figura do chamado profético é uma águia. Uma águia, olha isso. Olha conexão, isso. Né? Conectou exatamente com o propósito da águia. Sobrevoar sobre as tempestades e conseguir colocar um nível de aceleração nas suas asas quando vem a tempestade, passar da tempestade e sobrevoar sobre ela. Sabe? Então, assim, conectou tudo. Conectou mulher profeta, a mulher intrépida no Senhor, a mulher que aprendeu a voar acima da tempestade. Então, foi tudo casando. Verdade. Né? Na minha parte aqui do livro, né, do Despertar das Águias, eu falo exatamente. Só sabe, né, só dá valor à liberdade quem um dia esteve presa. Aí eu falo, eu já estive presa, né, e eu falo sobre essa prisão, né, que a gente vive e às vezes não aprende a voar acima da tempestade. E foi isso que eu aprendi, a voar acima da tempestade. Mulher, eu decidi colocar aceleração nas minhas asas. E eu sabia que aquele que estava comigo jamais me deixaria. Meu Deus, que coisa linda. Muito obrigada. Porque aquele que te chama para a missão, ele sempre vai te dar a provisão. Verdade. Ele vai abrir caminhos. Independente do que vier pela frente, se vier monte, você vai transpor monte. Se vier tempestade, você vai subir acima delas. O que vier pela frente. Se a gente sabe que é um propósito de Deus. Se ele está nisso, ele está falando, eu já estou lá na frente. Eu já fui lá. Que a Bíblia diz que ele já foi no nosso futuro. Então, se ele está lá, ele está falando a mesma coisa que ele falou para Pedro, quando Pedro que experimentou andar sobre as águas. Ele falou, vem. Então, é preciso ter coragem, né, amiga? Vamos, É preciso ter coragem. Lucimar, muito obrigada. Eu agradeço. Nós ficaríamos aqui a tarde inteira. Que coisa Por isso boa. É que a gente vê que tem podcast que dura 7 horas e a pessoa não quer parar. Não quer parar, exatamente. Mas já fica o convite aqui para a gente continuar. Quando lançar o livro da prosperidade, pode vir aqui conversar comigo também, que nós vamos falar dessa área. Mas sabe que até isso eu entendo, é um passo de cada vez. É um passo de cada vez. Então você conhece as histórias que te inspiram a despertar também como as águias, como essas mulheres, essas 21 que despertaram aqui. Você entende que é preciso pedir ajuda, olha isso, gente. Que é a doença mesmo que vem tomando conta se a gente não cuidar. E aqui nesse Despertar das Águias, ou nesse esse aqui foi o outro que eu fui com esse, o que aconteceu? Ele que me despertou para falar sobre saúde. Isso, que eu comecei a ver pastores cometendo suicídio na época, né? Aquela coisa, eu falei, não, tá acontecendo alguma coisa dentro da igreja que a gente precisa ser despertado. Olha isso. E aí essas mulheres falando de que algumas ficaram doentes, algumas depressivas, algumas
tudo superando, Sim. né? E eu falei, eu vou colocar o que está acontecendo, né? Com base científica, Sim. com base em estudo mesmo até da própria OMS, né? Para as pessoas verem que isso realmente é uma realidade que nós estamos vivendo e precisamos romper. Sim, muito forte. Né? Lucimar, eu sei assim, que foi muito aprendizado, muita inspiração. Nossa conversa hoje que me trouxe muita luz também. Amém. E eu tenho certeza que para quem nos acompanhou também. Mas agora eu quero que você deixe um recadinho para quem nos acompanhou diretamente, para elas e para eles. Amém. Então, realmente, a palavra, né, que sai do meu coração é que existe sempre uma luz. Né? Inclusive, nós temos buscado realmente apresentar essa luz, que é o próprio Deus, e Ele nunca falha. Né? A propósito, Ele me colocou hoje onde eu estou, né? Ele me deu um microfone, e muitas vezes pessoas não vão ter um microfone na mão, mas onde elas chegarem, elas vão ter possibilidade de levar Cristo. Porque todos nós somos inspirados pelo mesmo Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. E aonde a gente pisar, a Bíblia diz que ali a gente vai fazer prosperar. Então, independente onde nós estamos, independente do momento de vida que nós estamos vivendo, Deus continua sendo Deus. A despeito da situação, Ele continua se movendo ao nosso favor. E a Bíblia diz lá em Romanos que todas as coisas cooperam. Né? Eu gosto de uma versão que fala que age para o bem daqueles que amam Cristo. Então, aqueles que estão buscando, que amam o Senhor, sempre pense, por mais difícil que seja a situação, Deus está agindo, está cooperando, o reino do Espírito está cooperando a nosso favor. Então, para um dia mau, né, vem aí pela frente vários dias maravilhosos na presença do Senhor. É isso, muito obrigada. E eu agradeço muito a Deus por ter te conhecido também. Conexão, né? Muito forte, né? Já tenho, acho que uns 2, 3 anos que até nós... mais. Foi no primeiro Prospere. Verdade. E tá saindo... mesmo? E eu quero você lá na nossa próxima edição. Estarei lá, com Prospere certeza. É um evento maravilhoso para empresários. Sim, verdade. Né? À luz da palavra de Deus. Sim. E a gente tem feito um excelente trabalho aí. Eu quero você lá no próximo. Estarei lá. Muito, muito obrigada mais uma vez por tanto carinho. Amiga. Às vezes eu recebo as mensagens delas assim, aí eu fico, como é que faz isso? O que eu faço? Mas eu sei que é a inspiração pura de Deus, de dentro do seu coração. Eu te agradeço imensamente por essa amizade, por tanto carinho, por tanto amor que a gente vê nos seus olhos. Coisa mais linda. Muito obrigada. Eu quero agradecer. Hoje nós temos bastidores, as meninas estão aqui, coisa boa. Voltem outras vezes, que eu tenho certeza. Pro livro também, que é a Lucimar aqui falando do livro. Rogério Freitas, muito obrigada pelo seu trabalho. Obrigada. Agora nós vamos lançar o episódio inédito aqui também do Pode Florescer, com a Anitta Lisboa, que já chegou aqui com essa convidada. Muito obrigada mais uma vez. Seja sempre muito bem-vinda aqui no Supercast e no Superação. Eu vou lá fazer uma visita. E olha a história dessas meninas e pode trazer aqui que eu assino embaixo. Que são mulheres, algumas você já conhece. Né? A Tati tá aí também. A Tati é uma querida, meu Deus do céu. Então, a Patrícia, eu fiz o convite para ela, mas um momento para ela ela achou que não fosse o momento, mas eu acredito que todos os próximos episódios, muitas mulheres que vão estar aí, né, falando e canalizando a palavra de Deus. Amém. É isso fantástica. Mesmo. Eu estarei no Tá bom? Por fé em Deus e pelo Espírito. Um beijo no coração de vocês. Beijo. Olha, lembra daquele detalhezinho que eu sempre peço a vocês. Se este episódio fez sentido, eu tenho certeza que fez. Se no meio da nossa conversa você lembrou de um amigo, de um tio, de uma prima, de alguém que precisa dessa palavra, que foi tão edificante para mim, que trouxe tanta luz para minha vida, e para a sua, vai trazer também para essa pessoa que você lembrou. Então, olha, não existe não, sabe? Porque é só pegar esse dedinho e fazer assim, ó, tudo já foi. Um beijo no coração de vocês e até o nosso próximo episódio. Beijo.